Olá, graça e paz. Essa é a nossa aula número 19 da Escola de Profetas. Estamos estudando sobre fugir da fornicação. Letra B. Insegurança conjugal. A vulnerabilidade moral fundamenta-se na insegurança pessoal, semelhantemente ao orgulho, só que é uma insegurança em nosso relacionamento conjugal. Não é nenhum mistério o motivo pelo qual uma mulher ou um homem de Deus pode fracassar através de um pecado sexual. Isto acontece vez por vez e geralmente pelas mesmas razões. Poucos pecados são mencionados tão frequentemente quanto este pecado em toda a Bíblia. Salomão fala ao jovem, admoestando-o a ter cuidado em seus relacionamentos com as mulheres. Paulo fala da necessidade de termos um relacionamento caloroso e amoroso com as nossas esposas, como uma maneira de evitarmos a fornicação. Anote para ler depois, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 ao 7. Ainda assim, os ministros deixam de prestar atenção a este conselho prático e mergulham de cabeça na armadilha de Satanás. Tragicamente, isto está acontecendo na época em que os campos do mundo precisam de mais homens que permaneçam firmes e fortes para fazerem a grande colheita de almas. A vontade de Deus para o homem é que ele viva, e viva fielmente com a sua esposa. Qualquer violação disto é pecado. A Bíblia nos ensina que seremos muito alegres, realizados e satisfeitos num relacionamento conjugal que for mantido apropriadamente. O desígnio de Deus é que o homem e a mulher encontrem no casamento o elo emocional, o companheirismo e a realização que tanto desejam. Por outro lado, não há nenhuma realização ou satisfação na fornicação ou no adultério. Ambos estão repletos de temor, culpa, futilidade e decepção. O vínculo de amor e o compromisso de aliança envolvidos num casamento nos padrões divinos trazem a realização, que é negada ao adultério e ao fornicador. Preciso enfatizar que somente um relacionamento conjugal apropriadamente mantido faz com que nos sintamos realizados, o que não acontece num casamento repleto de lutas e amarguras. Satanás arma facilmente a sua armadilha para os líderes que deixam de suprir adequadamente as necessidades de uma segura vida doméstica. Vejam bem, o grande segredo de um sucesso e da permanência estável, um casamento sólido, ele não baseia-se na perfeição do homem ou da mulher. Porque não existe marido perfeito nem esposa perfeita. O que existe são pessoas que procuram viver o temor de Deus e viver o perdão. O segredo de permanecermos juntos é o perdão. E você dá do seu melhor ao seu cônjuge. Pensa, o que isso tem a ver com o ministério? Tudo. Se você não tiver um casamento sólido, se você não tiver um lar estabelecido na rocha, que é Cristo, se você não tiver um casamento seguro, você está vivendo em cima de uma corda bamba. A qualquer momento você pode cair no erro do pecado sexual. Quem não cuida do que é seu, ele tem uma tendência a cair para o outro lado. Se você não cuidar bem da sua grama, diz o ditado, você vai acabar olhando para a grama do vizinho que está ao lado. Então, nós temos que investir no cuidado, na excelência, no amor, na gentileza, discutir problemas sem ter vergonha um do outro, ser franco, ser sincero,
Sabe, eu já conversei, dei muito atendimento para muitos casais. E a maior queixa vem do lado feminino, pela falta de compreensão dos homens, porque o homem tem uma tendência em querer ele se completar, em querer ele se realizar, em querer ele desfrutar das coisas boas do sexo, do relacionamento, e não se preocupa com a sua esposa. E as esposas, grande parte das mulheres, não 100%, é claro, mas uma parte bem considerável, elas passam a aturar coisas que elas não querem, que elas não gostam, né? E elas vão, sem se darem por conta, estão se mutilando, elas estão se ferindo, permitindo que aquilo que não a satisfaz, aquilo que não a faz feliz, porque ela acha que o papel de mulher é apenas fazer o homem feliz e ponto final, ainda que ela fique infeliz, ainda que ela fique triste, ainda que ela não se realize como mulher. E, na verdade, isso deve de acontecer na vida de ambos. O homem, tudo que ele vai fazer, ele fazer para a mulher, e a mulher faz para o homem. E há uma cumplicidade nisso, uma troca nisso. Defeitos, todos nós temos. Erros, todos nós temos. Mas nós devemos de aprender a lidar com isso. Ao contrário, ficaremos vulneráveis e talvez vamos procurar fora do relacionamento o que não temos onde deveria de termos. Vamos buscar aquilo que nós deveríamos de ter dentro do nosso relacionamento, vamos buscar fora. Daí vem as traições, as quedas dos líderes, o pecado de grandes homens pregadores e pregadoras por causa disso. Letra B. O propósito de Deus no casamento. Então, existe um propósito de Deus nisso. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei uma companheira para que ele, ou para ele, uma ajudante adequada às suas necessidades, segundo Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Número 1, anote aí, devemos ser companheiros. Deus ordenou o casamento porque o homem e a mulher não estão completos sem o outro. Cada um deles precisa de um ajudante para que possam sobreviver aos rudes ataques que a vida traz. Então veja, no casamento, um precisa do outro. E é aí que se completam. Melhor é ser dois do que um, diz a Bíblia. Se um cair, o outro levanta. Mas se alguém cair quando estiver sozinho, estará em apuros. E alguém que estiver de pé sozinho pode ser atacado e ser derrotado. Mas dois podem ficar firmes, costa com costas, e ser vitoriosos. Anote e leia depois Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 9, 10 e 12. E isso descreve qual foi o propósito de Deus para o casamento, um puxando o outro para cima e um ajudando o outro. Quando Deus criou a mulher para o homem, foi para que ela fosse uma ajudante, não uma governante. Infelizmente, ao invés de Eva ajudar a Adão a cumprir o propósito de Deus, ela o ajudou a fracassar. Quando Deus coloca a mulher na vida do homem, é para que ela seja uma ajudante, para que o homem possa se tornar um vencedor e não um fracassado. O diabo encontrou uma ajudante em Eva. O diabo não conseguirá destruir a Adão diretamente. Assim sendo, ele agiu através da mulher para ajudar. Eva foi uma ajudante, mas ela ajudou os propósitos do diabo, ao invés de ajudar os propósitos de Deus ou de Adão. Conheci um pregador do Evangelho, alguns anos atrás, que tinha um chamado,
e uma poderosa unção de Deus sobre a sua vida. O Senhor abria portas de ministério para ele que eram incríveis. Outras regiões ficavam programadas para o seu ministério e estavam destinadas a ter uma transformação no curso das vidas espirituais de milhares de pessoas. Mas vez após vez, o mesmo padrão se repetia. Cerca de uma semana antes da data da sua partida, a sua esposa começava a fazer um inferno na vida dele por causa da sua viagem. A atitude dela excitava os filhos e então se uniam com a esposa num ataque implacável sobre o ministério daquele homem, até que ele se rendesse e viesse a cancelar as reuniões que ele havia programado. Isso acontecia tão consistentemente que mais tarde a maioria das pessoas começou a perder a confiança naquele querido irmão. Achavam que ele era irresponsável e que não era um homem de palavra, pois não cumpria aquilo que prometia. Elas não sabiam que aquele homem estava sendo neutralizado por uma esposa que, semelhantemente a Eva, permitiu que Satanás a usasse para impedir este poderoso ministério. Tenho certeza que muitas coisas ainda permanecem sob o domínio de Satanás e que, de outra maneira, teriam sido conquistadas para Cristo se este irmão tivesse participado daquelas grandes cruzadas. Eu gostaria de saber quantas vezes os maridos têm neutralizado o ministério das suas esposas e quantas vezes as esposas têm neutralizado o ministério de seus maridos, tornando-se involuntariamente ajudantes de Satanás, por seus próprios motivos egoístas. Isso é bastante comum nós presenciarmos homens de talento, mulheres de talento no ministério de Deus. Mas o outro lado, ao invés de ser um ajudante, ele se torna um ajudante, mas não nos propósitos de Deus, mas se deixando usar como instrumento do diabo, infernizando o ministério, infernizando a vida de um homem de Deus, infernizando o ministério de uma mulher de Deus. Isso nós vemos muito aí. Ministérios gloriosos empacados, atolados, emperrados, não conseguem avançar, porque toda vez que Deus tem um propósito de usar aquele homem ou aquela mulher no seu ministério, o outro lado manda contra. Entra ciúme, entra discórdia, entra briga, entra uma série de coisas. E o ministério acaba sendo empacado. Assim como Eva se tornou um instrumento do diabo para destruir a felicidade, a vida que Adão tinha com Deus. É verdade que Adão tem a sua parcela de culpa nisso. Mas a Eva foi um instrumento. Em vez de ser um instrumento de bênção, foi um instrumento para derrotar a vida do seu marido e a própria dela. Número 2. Então fica claro primeiro, aí do número 1, que o companheirismo é fundamental. E quando dois caminham juntos como marido e mulher, eles têm que entender qual é a missão. A missão é levantar o seu companheiro ou a sua companheira quando houver um tropeço, uma queda e um fracasso. E não uma acusação. Ou não tentando mostrar um outro caminho que não seja aquele caminho que Deus estabeleceu para aquele casal. Número 2. Devemos compartilhar as responsabilidades. Primeiro devemos ser companheiros e depois temos que aprender a compartilhar as responsabilidades. Não é tudo para a mulher e não é tudo para o homem. Em sua primeira epístola, Pedro escreve extensivamente sobre o relacionamento conjugal dos cristãos. Anote aí, 1 Pedro, capítulo de número 3. É interessante que quando a Bíblia aborda o casamento, ela quase sempre começa com o papel e as responsabilidades da esposa. E em seguida aborda o papel do marido. Sem dúvida nenhuma, isso se deve ao fato de que a mulher, no caso aqui Eva,
sendo enganada, caiu na transgressão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Portanto, há uma certa veracidade na ideia de que a esposa tem uma responsabilidade prioritária no sentido de agir adequadamente no casamento. Se ela o fizer, isto poderá garantir um lar mais positivo e harmonioso, onde os propósitos de Deus serão realizados com uma maior probabilidade. Caso contrário, a vontade do diabo poderá prevalecer, como foi no caso de Eva. O diabo, agindo através de Eva, neutralizou o chamado e o ministério de Adão e ele fracassou. Nenhum homem deveria tomar o que foi dito acima, usando-o como uma desculpa para que as suas próprias transgressões ou fracassos em cumprir as suas responsabilidades no casamento. O homem tem responsabilidades iguais ou maiores do que as da mulher. Segundo a Bíblia diz o seguinte: vocês, maridos, precisam ser cuidadosos com as suas esposas, sendo que atenciosos com as suas necessidades e honrando-as como o sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são companheiros no recebimento das bênçãos de Deus. E se vocês não as tratarem como deveriam, as suas orações não terão respostas rápidas. Vocês deveriam estar repletos de solidariedade para com os outros, amando uns aos outros com orações sensíveis e mentes humildes. Não retribua o mal com o mal. Não respondam bruscamente, nem digam coisas duras. Ao invés, orem pela ajuda de Deus. E se formos amáveis com os outros, Deus nos abençoará por isto. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Tanto o marido como a esposa compartilham da responsabilidade de manter uma atmosfera amorosa e efetiva no lar. Ela, através do seu espírito submisso, manso e sereno. E ele assumindo a responsabilidade de certificar-se de que todas as necessidades financeiras, emocionais e práticas dos membros da família estejam sendo supridas. Vejam bem, as responsabilidades são compartilhadas, são divididas, e um supre o outro, um completa o outro, sempre assim. Vejam bem, ela sendo submissa, mansa, serena, e ele assumindo a responsabilidade financeira, emocional e prática dos membros da família estejam sendo supridas. Quero fazer um parênteses aqui e comentar um fato que há muitos anos atrás aconteceu comigo, uma das experiências de tantas que eu já vivi. Fui até o lar de uma família e o casal estava assim, à beira, milímetros de uma separação, porque não havia mais concordância, não havia mais nada, e ela reclamava muito, exigia muito, cobrava muito dele, e quando eu cheguei lá, ele perguntou: olha aqui, bispo, eu quero lhe mostrar a minha despensa. E abriu a geladeira estava de cima a baixo, completamente abastecida, com tudo do bom e do melhor. Abriu as portas dos armários abastecidos de alimentos, a casa com bons móveis, e ele dizia para ela: eu não sei o que essa mulher quer mais, o que ela quer mais, eu não sei o que ela quer mais. E ele referia-se a quê? Ao alimento, que é uma das responsabilidades do homem, a manutenção da casa, no caso de dar os móveis necessários, as coisas necessárias para que a mulher possa depois cuidar e preservar. Mas ela começou a chorar muito e derramava muitas lágrimas. E ele começou a ficar nervoso, irritado, e começou a gritar com ela na minha frente.
E dizia assim, eu não sei o que tu quer mais, tu é uma pessoa insaciável. E ela disse, eu trocaria tudo isso que tu está mostrando aqui pela tua presença em casa, pela tua conversa, pelo teu carinho, pela tua atenção comigo. Tu acha que comida, que é importante, e móveis é o suficiente para completar o coração e a vida, o emocional de uma mulher? Aquela mulher estava fragilizada. Ela tinha tudo que alguém pudesse desejar em termos de alimentação, tinha os móveis bons dentro de casa, mas não tinha a atenção, o tempo, o carinho. Enfim, quanta coisa aquele homem poderia dar e não dava para aquela mulher. E ele, achando que tudo que uma mulher precisava era daquilo. Então, na verdade, nós temos que entender que o papel de um homem não é apenas suprir o financeiro, mas também o emocional. E a maioria das mulheres hoje estão carentes emocionalmente. E isso é uma porta aberta para o adultério. É uma porta aberta para uma queda ou para uma destruição de um casamento. Temos que entender que nós temos que compartilhar e suprir as necessidades um do outro. Você acha que às vezes um homem também não está carente? Esses dias eu peguei minha esposa e eu estava sentado na beira da minha cama, e aos pés da minha cama tem uma parede de TV, eu estava dando uma olhadinha, não me lembro o que estava passando ali. E a minha esposa passou para mim e disse, vem cá, me dá um abraço, eu estou carente de ti. E ela veio e me deu um abraço. E eu disse, não precisa dizer nada, só me dá um abraço. Era tudo que eu precisava naquela hora. E a gente acha que o homem, por ser constituição que Deus fez do barro, que também não carece de atenção, de palavra, de carinho. Então, o casal tem que estar atento às necessidades um do outro. E não ficar cobrando o que o outro tem, mas as necessidades. Olha, eu tenho muitas coisas boas para dar e tenho muitas necessidades. A minha esposa tem muita coisa boa para me dar, mas também tem as suas necessidades. Às vezes as necessidades não é de uma roupa nova, não é de um calçado novo, não é de uma mesa com cadeira nova dentro de casa, mas uma necessidade emocional, atenção, carinho, sentar junto, abraço. Tudo isso faz com que se construa um casamento abençoado e vitorioso. Então, quando a gente começa a cobrar o que o outro tem, né, porque tu pode fazer isso e tu não faz, tu pode me dar aquilo e tu não me dá, tu pode. Pare de fazer isso. Porque ele pode ter muitas coisas que ele pode te dar, mas talvez tem muitas coisas que ele não tem e que tu pode dar para ele. Então, quando a gente olha para aquilo que você tem, você cobra. E quando você olha para ele e vê o que ele não tem, você dá. E o que a Bíblia diz? Mais bem-aventurado é dar do que receber. É a Bíblia que está falando. Então não fala só de dinheiro, fala de atenção, de amor, de carinho, de tempo para sentar, para conversar. E às vezes nós não entendemos as necessidades que um tem. E nós achamos que homem, por ser homem, não tem necessidades. E tem. É que o homem tem uma habilidade de esconder as suas necessidades. Mas lá dentro do coração dele, ele vive com aquela broca, com aquele buraco, com aquele espaço dentro dele. E é coisas que ele quer e deseja. E como é que o diabo trabalha? Como é que o diabo conspira para destruir o teu casamento, o teu lar? O diabo sabe do que teu marido tem necessidade. O diabo sabe do que a tua esposa tem necessidade. O diabo conhece o vazio. E vocês, em vez de se completarem um ao outro, não se completam. Se cobram. Ficam cobrando abraço, cobrando atenção, cobrando uma série de coisas. E quando você cobra, não quer dizer que você não tenha razão. Você pode estar cobrando uma coisa que ele pode te dar e não te dá.
Mas na medida que, ao invés de você cobrar aquilo que ele pode te dar e não está te dando, olhe para ele ou olhe para ela, isso serve para ambos, e veja o que ele não tem, o que ele está precisando. E você pode preencher aquele vazio dele. E quando você dá para alguém algo que ele não tem, ele se torna grato. Você já viu quando chega o seu aniversário, uma data especial, e alguém lhe traz um presente, e você pega aquele pacote, desembrulha o pacote, abre, tira o laço, quando levanta, abre aquela caixa, oh, era o que eu estava precisando, como é que tu descobriu? Ah, e você abraça a pessoa, muito obrigado. Eu geralmente estava precisando disso aqui. Como é que tu soube que eu estava precisando? Você se enche de gratidão e abraça aquela pessoa. Quando chega a vez daquela pessoa comemorar o seu aniversário, você certamente vai querer se informar de alguma coisa que ela não tem, do que ela goste, e você vai procurar dar a ela aquilo que ela não tem. Eu estou lembrado que quando eu me casei com a minha esposa, naquela época não se usava, pelo menos eu não me lembro, mas eu creio que não, a lista, a famosa lista de casamento. E para que a lista de casamento existe? Para você não dar coisas repetidas. E naquela época, isso há quase 50 anos atrás, era muito comum, era muito usado se comprar jogos de latas de mantimento. Então vinham 5, 6 latas da maior a menor. E eu nunca vou me esquecer, eu ganhei eu e minha esposa ganhamos 6 ou 7 jogos de latas. Era tanto jogo de lata que nós não sabíamos o que fazer. Tivemos até que dar algumas, porque quem iria usar 6, 7 jogos de lata? Mas por quê? Porque as pessoas simplesmente compravam e não procuram saber do que aquela pessoa gosta e do que aquela pessoa está tendo falta. Eu tenho um casal de jovens da nossa igreja, eles casaram e eu, no dia do casamento, não dei o presente. Eu disse, olha, eu não dei o presente, que eu não conversei com vocês, mas eu quero saber o que está faltando para vocês, que vocês não ganharam e que ninguém deu para vocês. Ah, bispo, dê o que o senhor quiser. Não, eu quero dar o que vocês precisam. Eu não vou dar uma coisa que você já tem. Para que tu quer 2 batedeiras? Para que tu quer 2 televisão? Para que tu quer 2 fogão? Não tem necessidade. O que tu não tem? E fiz uma pergunta, tem liquidificador? Não, não tem. Então eu vou te dar um liquidificador. É a mesma coisa do casal. Agora, se você cobrar o que ele tem, porque tu não me dá, porque tu pode, não me dá, não sei o quê, vira uma discussão sem fim. Agora, na medida que tu olha para ele assim, eu sei que ele pode me dar muita coisa, não tem me dado, mas não vai ser olho por olho e dente por dente no meu relacionamento com ele. Vou procurar saber quais são as carências emocional, físicas dele, e eu, como mulher dele, vou suprir essa necessidade que ele tem. Ora, quando você chegar para ele em forma de presente, dando para ele aquilo que ele não tem, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, e às vezes é simples, às vezes é um abraço, mais tempo, mais carinho, mais palavras gentis, enfim. E você simplesmente dá, não põe em cara, você dá. Quando ele abre aquele pacote que é você, e ele começa a receber o que você não estava dando para ele, a gratidão é uma coisa natural que vai surgir no coração dele. E ele vai ter a mesma preocupação. Ele vai olhar para você e vai ver o que eu sei que ela podia fazer muita coisa para mim, mas ela acabou de fazer para mim me dando o que eu mais preciso. Eu preciso fazer igual. Eu preciso saber do que ela necessita. Quem sabe eu estou sendo pouco presente em casa. Quem sabe eu não estou ajudando na educação dos filhos. Quem sabe eu tenho coisas que eu posso ajudar para amenizar e eu não amenizo. Quem sabe eu não estou dando um colo. Ela só quer um colo. Ela só quer um abraço. Ela só quer ficar um tempo sentada na sala comigo, agarradinha comigo, comendo uma pipoca, olhando uma televisão. Quem sabe ela quer desabafar alguma coisa e eu em vez de ouvi-la, eu vou para o futebol na televisão.
Eu vou ver um filme e eu nunca tenho tempo para ela, eu vou dar mais do meu tempo para ela. E quando vê, ela está recebendo aquilo que ela está carente. E o que acontece? Vocês se completam. E é aí que a gente se torna um casal feliz. Então, isso vai repercutir aonde? No meu rebanho, no meu grupo que eu cuido na igreja, no meu ministério, no altar onde estou pregando, vai repercutir. Um homem feliz no lar é um outro pregador. Uma mulher feliz no lar é uma outra mulher pregando, ministrando para as mulheres. Agora, como é que você vai dar alguma coisa que você não tem, que você está carente? Você vai falar de casamento quando você não tem um bom casamento. Você vai falar de unidade quando você não tem união no seu lar. Então, é importante que nós devemos de compartilhar as responsabilidades e as necessidades, atendendo à necessidade do outro e não cobrando do outro. Esse é o grande mal da maioria dos casais. Vamos adiante? Então vamos lá. Então vocês deveriam estar repletos de solidariedade para com os outros, amando um ao outro com um coração sensível e mente humilde. Não retribuam o mal com o mal. Não respondam bruscamente e nem digam coisas duras. Ao invés, orem pela ajuda de Deus. Se formos amáveis com os outros, Deus nos abençoará por isso. Então eu já tinha dado para você 1 Pedro, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Anote aí, letra C. Um jogo fácil para Satanás. Anote aí, um jogo fácil para Satanás. Vamos adiante? Vamos lá. Quando a harmonia de um casamento é interrompida, a ajuda e o estímulo que o homem deveria receber da mulher são removidos. Desenvolve-se, então, sentimentos de rejeição, insegurança, fracasso, e neste ponto, os cônjuges deste casamento tornam-se um jogo fácil para Satanás. Por quê? Porque a ajuda e o estímulo não existe no meio desse casal. Isso para o diabo é um jogo fácil, é barbada. A seguinte situação imaginária mostra como isso geralmente acontece. Anota aí, número 1, escreva do lado do número 1, Satanás arma a sua armadilha. Você é um pregador do Evangelho e Deus começa a te abençoar. O seu ministério se expande e começa a crescer. Aí então você precisará passar mais tempo para dar conta das exigências de uma responsabilidade cada vez maior. Este problema geralmente surge mais rapidamente para aqueles que não são muito bons na administração do seu tempo e que não sabem como delegar responsabilidades. Vejam bem, toda vez que você se joga demais para um lado, você está tirando do outro. O dia tem 24 horas. Você nunca ouviu alguém falar assim, o dia para mim teria que ter 48 horas e não 24? Por que essa pessoa está falando isso? Porque ela tem tanta coisa que ela não dá conta. E ela começa a puxar responsabilidades para si. E você tem que entender, Deus te dá 24 horas. 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para ter refeição, para descansar, para ter lazer. 3 vezes 8 é 24. Vamos dividir em 3 partes de 8. Só para você ter uma ideia. Quando eu vou lá, que eu tenho 8 horas para trabalhar, seja no que for, no ministério, dirigindo alguma coisa, enfim, e eu começo a ir para 9, para 10, você tem que entender que na medida que você acrescentar 2 horas ou 3 horas a mais para o trabalho, Deus não vai acrescentar 3 horas a mais no teu dia, fazendo o teu dia de 24 horas passar para 27, porque tu assumiu mais 3 horas de compromisso. Não, é 24, é 24. Logo, se você começar
Ao invés de gastar 8 horas para trabalhar, você gasta 12 horas para trabalhar, então você está tirando 4 horas de algum lugar. Ou você está tirando das horas do seu sono, ou está tirando da sua família, do tempo de almoçar, jantar, descansar, conversar com os seus familiares. De um lado você está tirando. Na medida que você atende um lado, e esse lado é super atendido e você se joga de corpo e alma naquilo, você está tirando do outro lado. E vai arrebentar. E tem um provérbio que diz que a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Ora, da onde você tira, fica menos. E menos significa mais fraco. E é exatamente ali que vai arrebentar. Quando a gente é novo no ministério, a gente começa a ficar feliz, porque vê o ministério crescendo, vê a igreja crescendo, vê as almas se entregando e as visitas. Você é cada vez mais solicitado para fazer visita, você é mais solicitado para ir nos hospitais e você não tem mais tempo para nada e, de repente, quando você percebe, você está tendo um sucesso estrondoso na igreja e um fracasso terrível em casa. Teu casamento foi para o brejo, os teus momentos de alegria com teus filhos acabou, passear com a família acabou, passear com os filhos acabou, ir pescar com a família acabou, um lazer, visitar um parente, fazer uma pequena viagem, tudo isso acaba. E você justifica achando que Deus está super feliz com você. E você está enganado, Deus não está feliz. Porque a primeira coisa que Deus deu para você não foi uma igreja. A primeira coisa que Deus deu para você foi uma família. A primeira coisa que Deus deu para Adão foi a Eva, a esposa. Deus não pegou e criou mais 30, 40 pessoas, então, vou te dar uma igreja, começa a pastorear esse rebanho aqui. Foi a esposa. Você tem que entender que a igreja ela é de Deus, mas você tem que entender que você não tem que tirar o tempo. Você está roubando a felicidade da tua casa, da tua família. Você está estragando, porque a igreja não começa na igreja, a igreja começa em casa. E quando tu estoura, tu arrebenta a tua família, a tua casa, tu vai arrebentar. É uma questão de tempo. O teu casamento vai para o brejo, primeiro vai virar um casamento de amizade, depois de faz de conta, depois de brigas, discórdias, até que vem a separação, o adultério, a fornicação. Porque você começa a se queixar, mas como é que você vai ter o que tinha antes, quando você, em vez de dar, você começou a tirar? Você tem uma poupança. Eu tenho 10 mil, 100 mil reais guardados na poupança. Para de poupar e começa a tirar. Você vai lá, vou tirar só 1.000, vou tirar só 5 mil, vou tirar quando você vê, você não tem mais nada. É assim. Quando você tira para botar num outro lugar, você engorda um lado e emagrece o outro. E aonde a corda vai estourar, exatamente aonde está a desejar muito mais, porque você tira dali. O que é isso? Isso é uma falta de inteligência. E o diabo faz isso. O diabo fomenta. Não, vai firme, Deus está feliz contigo. E tu não tem tempo para comer, não tem tempo para almoçar. E aí tu conta aquilo como uma vitória, para tu que é um super-herói. Hoje eu nem almocei, correndo na obra. Essa noite eu nem dormi, corri toda noite com a família. Eu ia passear, cancelei o passeio para atender um lar. Deus está feliz comigo, Deus está feliz comigo. E você está enganado. Por que você tem que fazer tudo? Porque existe uma grande falha na maioria dos pregadores. E isso foi uma falha durante muitos anos do meu ministério. De não formatar uma equipe. E nós, quando vamos roubando de um lugar, porque está nos faltando tempo, e você vai lá e rouba o tempo do teu sono. Eu tive uma época que eu dormia 3 horas, 4 horas no máximo. E o resto eu passava trabalhando dentro do meu escritório durante a noite, porque rendia mais o trabalho, porque de dia eu tinha que fazer outras coisas. Virei um homem irritado, um homem cansado, um homem angustiado, cada vez dormindo menos. E aí vem doenças físicas, vem doenças emocionais. Tudo por você não formatar a equipe. O que é uma equipe? São braços que vão lhe ajudar a fazer, são pernas que vão caminhar,
por você e você vai enviar essas pessoas. E eles vão compartilhar a tua cruz. Já falei aqui em algumas aulas passadas, quando Jesus vinha carregando a cruz dele em Jerusalém, indo em direção ao Monte Caveira, para lá ser crucificado no meio de 2 ladrões, vinha um homem do meio do campo, chamado Cirineu, e aquele homem viu Jesus carregando aquela cruz, tropeçando, caindo, todo ensanguentado. Diz a Bíblia que ele, por um instante, por um momento, entrou debaixo da cruz, tomou-a do ombro de Jesus e carregou um pouco de tempo para que Jesus tivesse um pouco de alívio. Tamanha a dor que ele havia sentido. Aquele homem se condoeu e se ofereceu e carregou um pouco da cruz por Jesus. Ele não carregou o tempo inteiro, mas para que Jesus pudesse tomar um fôlego. Tamanha a dor que ele estava sentindo. Sabe o que é isso? Isso é companheirismo. Isso é suprir, né, a carência do outro. Estava faltando forças. Estava lhe faltando forças. E aonde falta é preciso colocar alguma coisa em contrário. Então, não tire de lugar nenhum, delegue. Deixa as pessoas te ajudar. Coloca pessoas para te ajudar. Por que é só você? Sabe, o diabo tem um provérbio e é do diabo. É do diabo esse troço. Todo mundo diz assim, é o olho do dono que engorda o rebanho. Em outras palavras, eu posso não dormir, não comer, não viver, mas eu tenho que estar de olho em cima. Senão vão me tomar, vão me tirar. Amigo, quando você tiver que ser roubado e alguém lhe tirar, vão lhe tirar você estando ou não estando presente. Você entendeu? Aprenda a formar equipe de pessoas, a delegar. Quer ver uma coisa? Jesus cuidava de dinheiro no ministério dele? Não. Jesus deu para Judas, para que ele fosse o tesoureiro dali. Jesus, ele ia comprar comida, porque eles compravam, viviam de ofertas e bem prováveis de dízimos e ofertas, e tinham que comprar comida, eles cozinhavam para si mesmos. Eles andavam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E há uma palavra em João que diz que indo os discípulos da cidade comprar comida. Jesus permaneceu junto à fonte de Jacó. Então, vejam bem que Jesus tinha uma equipe e eles, cada um tinha uma tarefa. Quem sabe, alguns deles eram que cozinhavam, outros talvez lavavam a louça. Né? O outro ia para a cidade comprar e ele podia descansar. Depois ele pregava incansavelmente por horas e horas em fio. Mas era uma equipe. E a gente quer fazer tudo. Eu me lembro que no meu início pastoral aqui, na minha cidade, eu pregava, eu visitava, eu ia nas casas, eu não comia direito, não dormia direito, eu varria a igreja, eu tirava o pó da igreja, eu alinhava os bancos. E eu tinha na minha mente que Deus estava assim, felicíssimo comigo. Mas pergunta para minha esposa se eu saía para passear com meus filhos, com as minhas filhas. Pergunta para ela se eu pegava ela assim, vamos passear. Não. Passeio, sabe qual era o passeio? Levanta e pega os filhos, arruma, vamos visitar o fulano, está precisando. Isso não é passeio, irmão, isso é serviço pastoral. Tudo tem um tempo, tem uma hora. Aprenda a compartilhar. Isso é um jogo fácil para o diabo, é uma armadilha do diabo. E você não se dá por conta disso. Você tem cada vez mais coisas para fazer. E gradativamente você se encontra em casa cada vez menos. O tempo que você passa em casa também não é tão repousante como costumava ser. Você está geralmente preocupado com as coisas que acontecem no seu ministério. Ou talvez você esteja pensando muito sobre os planos para um evangelismo mais bem sucedido. Ou sobre os ensinamentos bíblicos. Eu lembro que eu passeava com a minha esposa, andava pelas ruas no meu carro com a minha família, eu passava num determinado lugar onde não tinha trabalho da igreja, eu olhava aquele prédio bonito e disse, olha ali que coisa linda. A minha esposa, para quê? Para abrir uma igreja? Ela disse, só pensa em abrir igreja.
tudo para ti é igreja. De manhã é igreja, de tarde é igreja, meio-dia é igreja. No almoço o assunto é igreja, no café é igreja. Na janta é igreja, tu sonha com igreja, tu tem pesadelo com igreja. Tudo é igreja. E a vida não é só igreja. É Deus, família e depois igreja. Família vem antes da igreja. Talvez você seja uma pessoa que não tem mais tempo para nada. É preciso rever isso e mudar isso. Tomar uma atitude antes que seja tarde demais. Letra A. Anote do lado da letra A a seguinte: orgulho no ministério. Você está sentindo uma nova satisfação pelo que está acontecendo no seu ministério? Isso aconteceu comigo. Isso não é estranho, uma vez que Deus intentou que o homem encontrasse uma grande parte da sua realização pessoal através do trabalho a que ele chamou para fazer. À medida em que você vê Deus usando-o cada vez mais, você começa a receber mais satisfação pessoal pelo seu trabalho do que você jamais experimentou antes. Contudo, isto não se aplica tanto às mulheres. Muito embora a mulher certamente se sinta muito realizada pelo seu trabalho, a sua maior satisfação veio do fato de ser amada e apreciada pelo seu marido. Enquanto você está se tornando cada vez mais envolvido em seu emocionante ministério, alguns sérios perigos começam a surgir. Há ocasiões em que o passar menos tempo em casa é inevitável. A sua responsabilidade como líder ou mestre da palavra exige isto. No entanto, o orgulho pode começar a fazer um papel sutil nessa mudança na sua agenda. Talvez você tenha começado a achar que você é indispensável para o êxito do seu ministério e que a igreja não pode funcionar sem você. Você está completamente enganado. Se você fracassou na sua tarefa de treinar e equipar os outros para o ministério, nem Efésios capítulo 4, versículo 11. Você começará a assumir mais trabalho do que é possível para um homem só fazer. E é aí que você passa por um ponto crucial, muito difícil de se decidir, onde um correto sentimento de satisfação pelo fato de Deus estar usando a sua vida transforma-se em orgulho. Você se engana e começa a crer que você é a fonte do seu êxito. Você se torna orgulhoso do seu trabalho, da sua importância pessoal e da sua suposta grandeza. Eu já vivi isso. Achando que se eu não for, não é igual. Se eu não estiver na igreja, não é igual. E o pior, que as ovelhas e o rebanho começam a entender que é assim. O pastor foi viajar? Foi. Eu não vou no culto. Por quê? Não é a mesma coisa. Com o pastor é... Não, é o pastor. Ninguém substitui ele. Isso é um grave erro. E por incrível que pareça, mesmo que você não fale nada lá no coração, gera-se um orgulho de que você é tão importante a ponto das pessoas não terem ânimo, vontade de ir num culto que você não está. Você já parou para pensar como é que Deus fica nessa história toda? Você já perguntou como é que fica o coração de Jesus? Como é que fica o coração do Espírito Santo? Como é que fica o coração de Deus? Quando você dá tamanha importância para a presença de um homem carnal, ainda que possa pregar muito bem, cantar muito bem, ser muito atencioso, ser muito desenvolvido nas suas mensagens, você já pensou que isso não vem do homem de si, não vem de si mesmo, não vem dele próprio, é de Deus. E quando você faz esse tipo de escolha, de seleção, você não se dá por conta. Você está simplesmente fazendo uma acepção. Você entendeu, então, a armadilha do diabo? Você começa a ter sucesso no ministério e o seu trabalho começa a crescer e, olha, quem não vai ficar feliz? Né? Porque está dando tudo certo no ministério.
Mas lembra-se, você não pode ficar com um olhar fixo no ministério, no sucesso da sua congregação, no sucesso da sua igreja, e você não ter o olhar para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos. Sabe, hoje nós temos líderes que estão pregando no altar da igreja e os filhos não estão na igreja. E eles estão pregando salvação para todo mundo. E aceita Jesus e batiza nas águas, e visita um e visita o outro. E pergunta: onde estão teus filhos? Estão em casa. Onde está o teu marido? Está em casa. Onde está a tua esposa? Está em casa. Eles não vão na igreja? Estão parados. Estou orando por eles. Você se esmera e está lá. E quando você começa a ver o sucesso e Deus te usando no altar e aquela coisa toda, você começa a se encher de orgulho. Talvez você não vá dizer para os outros que você está orgulhoso de si mesmo, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu conversava certa vez com um irmão em Cristo e ele confessando para mim que ele tinha um vício terrível na internet de conversar com mulheres na internet. Mas que ele não marcava encontro com ninguém, nunca foi encontro com ninguém, e nem tinha necessidade, que aquilo era apenas que fazia bem para ele. Então a suposta do outro lado dizia: tu é lindo, teus olhos é bonito, pipipi, papapá. E ele não entendendo, eu disse: tu estás descendo uma ladeira. Daqui a um pouco tu vai tocar no fundo. E sabe qual é o fundo do poço? Quando tu não estiver mais na internet com ela, mas estiver num motel, numa cama deitado com ela, para gerar dor no teu casamento, fracasso no teu ministério. Você entendeu? Então nós temos que ter essa consciência. Nós não podemos ficar... O que você tem que fazer? Eu tenho uma hipótese, eu tenho 8 horas para o meu ministério. Mas agora o meu ministério está exigindo 10 horas, 12 horas. Não tire de lugar nenhum. Mas o que eu vou fazer? Tem equipe. Invista em pessoas. Invista. Eu quando viajo, que eu estava na direção da igreja aqui em Pelotas, eu quando viajava, eu deixo alguém. Alguém que foi formatado por mim, que foi discipulado por mim, alguém de confiança. As primeiras vezes, metade da igreja sabia que eu não estava, não ia. Quando perceberam que aquela pessoa que eu formatei, que eu investi tempo nela, no crescimento dela, estava dando conta do recado, eu não me senti mal, não. O povo começou a voltar e para agora, ultimamente, tanto fazia eu viajar como não viajar, o público era o mesmo sempre na igreja. Porque eu ensinei, eu discipulei, eu mostrei para eles que por mais que eles me amem, por mais que eles me queiram, por mais que eles, de uma certa forma, tenham um apreço especial por mim, eu não sou insubstituível. Eu vou envelhecer, eu vou morrer e o outro terá que ficar no meu lugar. Como aconteceu com os grandes homens de Deus. Moisés morreu, Josué seguiu a caminhada. E assim por diante. Nós não somos eternos. O respeito é legal, o reconhecimento pelo ministério de alguém é maravilhoso, tanto para aquele que reconhece como para aquele que é reconhecido. Faz bem, mas nós temos que ter uma linha entre fazer bem e me tornar orgulhoso daquilo. E quando eu começo a me orgulhar, eu acho que ninguém vai fazer como eu faço, entendeu? Eu tenho que pintar a igreja, deixa que eu pinto, porque ninguém vai saber pintar como eu pinto. Eu tenho que arrumar uma lâmpada, deixa que eu arrumo, porque ninguém vai fazer. Vou fazer, mas não vou fazer como eu quero. Ora, se você não investir em alguém, e quando você vai ensinar alguém, como você, quando estava aprendendo, errou muitas vezes. Mas errando que você vai aprender. Quem nunca errou, nunca aprendeu nada. Ele tem uma ideia, mas quando você erra, você sabe. Você viveu, você passou por aquilo ali. Isso faz parte da vida. Faz parte da nossa maturidade. Nós vamos amadurecer exatamente assim. Está entendendo? Por exemplo, Davi teve uma queda terrível. Houve uma segunda queda? Segunda eu sei não. Porque a primeira queda dele serviu de uma grande lição.
Lá no Salmo 51, ele está derramando lá assim, torna-me dar alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele estava sofrendo uma amargura que lhe serviu de lição. E se ele fosse fazer novamente, ele já sabe o quanto lhe custou e o quanto lhe custaria novamente. Ensine as pessoas, discipule as pessoas. Você já parou para perguntar por que eu estou aqui com a idade que eu tenho? Por que eu estou parado aqui? Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. E por que eu estou gastando esse tempo? Porque eu estou discipulando, formatando guerreiros e guerreiras para o reino de Deus, para que eles possam prosseguir com a obra do Senhor. Mas eu sei dividir o meu tempo da minha casa, da minha esposa, da minha família e do reino de Deus. Custei muito aprender, sofri muito por isso. E talvez eu poderia ser uma outra pessoa, melhor do que eu sou hoje, se eu tivesse aprendido bem lá atrás. Mas, às vezes, nós não temos quem nos ensine e aprendemos através da experiência. Bem-aventurado aquele que pode ter alguém para lhe mentorear, lhe ensinar. E você vai fazer uma escolha. Ou vai praticar aquilo que você aprendeu, ou não vai praticar e vai aprender batendo com a parede, com a cabeça na parede, se machucando, se ferindo, até aprender. É uma questão de escolha da pessoa. Então, o orgulho pode começar a fazer um papel sutil na mudança da nossa agenda. Não tenho mais tempo, estou cheio de trabalho para fazer no reino, e o teu casamento indo por água abaixo. O relacionamento com os teus filhos, quando vê os teus filhos cresceram, tu não deu o colo que eles precisavam, tu não deu o tempo que eles precisavam, tu não deu o carinho que eles precisavam, você vai se enchendo de culpa. E um coração se sentindo culpado é um coração pesado, é uma vida, me perdoe o termo, desgraçada. Porque a palavra desgraçada significa sem a graça de Deus. Né? Então, você tem que avaliar essas coisas do seu ministério. Vamos adiante. Letra B. Menos tempo em casa. Enquanto isso, a sua situação em casa começou a mudar. Não somente você está passando menos tempo lá, o tempo que você passa lá de fato também não tem a mesma qualidade que outrora. Quando está em casa é correndo, tudo correndo. Talvez você tenha também deixado de reconhecer que a sua esposa não está tão feliz como antes. A sua comunicação com ela tornou-se superficial. Oi, tudo bem? Dá um beijinho de selinho quando dá, quando já não parou de dar também. Quando deita na cama está demolido, está cansado. Né? E realmente está cansado mesmo. Porque roubou do tempo do descanso para outra coisa. Porque você teve que dar o tempo para outra coisa, porque você não tem equipe para lhe ajudar, para compartilhar com você. Aí eu preciso de mais 4 horas. Se você tivesse uma equipe, essas 4 horas que você precisava a mais, eles vão suprir, vão cobrir você. Você já viu por que num avião tem o piloto e o copiloto? Por vários motivos. Primeiro, um dos pilotos pode se sentir mal, o avião não vai cair porque tem o copiloto. Simples. Quantas vezes estou em viagens num avião e vejo o piloto sair da cabine, vai lá no banheiro, tem as suas necessidades. Quem é que está dirigindo o avião? O copiloto. Você entendeu? E você tem equipe. Agora você imagina, nós tivemos um caso pitoresco agora aqui, no SBT, um rapaz novo, um dos meninos mais novos aí, que apresentava um dos jornais da madrugada, né, o Dudu Camargo, e ele simplesmente, num programa ao vivo, passou mal. Passou muito mal. Lhe deu uma infecção intestinal e não tinha o que fazer. Simplesmente não tinha o que fazer. Ele pediu que viesse os comerciais. Comercial dura 60 segundos, 2 minutinhos no máximo. E ele teve que correr para ir para o banheiro. E 2 minutos não bastaram para ele. O jornal não tinha apresentador,
não tinha ninguém para entrar no ar, foi o maior caos, se tornou um escândalo e ele perdeu o emprego dele. Porque não existe um companheiro. Hoje, você vê alguns jornais da TV, e geralmente tem duas pessoas apresentando. Tem um programa aqui no SBT que é Bora Brasil, uma coisa assim, é um apresentador e uma apresentadora. Quer dizer, se acontecer alguma coisa, você viu que até no trabalho é preciso às vezes ter um companheiro. Tá lembrado que nós vimos lá atrás ali? Quando dois, um cai, o outro levanta o outro. É isso, companheirismo. Ter alguém perto de si. E às vezes nós estamos em casa, vamos nos tornando cada vez mais infrequente em casa, sem qualidade, cansado, estamos fazendo mais do que devemos de fazer, achando que Deus está feliz, Deus não está feliz, minha esposa está infeliz, meus filhos estão infelizes, chegamos em casa, os filhos estão dormindo, a esposa está morta e cansada, quando vai em busca de um abraço e um carinho, você está mais morto do que ela, ainda que ela tenha passado o dia inteiro trabalhando em casa, estava esperando você vira para um canto e já está roncando. No outro dia levanta mais cedo do que de costume, porque você já tem mais trabalho, senão não vai ter tempo para fazer. Daqui a pouquinho você está doente, sua esposa fica doente, os filhos ficam doentes emocionalmente. Você está ganhando uma igreja, perdendo uma família. E quem perde a família, consequentemente, lá na frente vai perder a igreja também. Talvez você tenha deixado de reconhecer que a sua esposa não está tão feliz como antes. A sua comunicação se tornou superficial. E ao casar-se com ela, você amava profundamente e demonstrava isso, mas agora ela acha que a posição dela tornou-se secundária com relação a outras áreas da sua vida. Um dia, quando você chega em casa, sua esposa está irada, reclamando, exigindo coisas de você. E se ela for do tipo calmo e calado, talvez ela se torne retraída e comece a ficar emburrada. Ela quer mais do seu tempo, da sua atenção, mas você não pode dar. Você está tão orgulhoso do que você está fazendo lá na igreja que você se esqueceu da tua família. Você ainda não percebeu, mas o ministério e a posição de liderança, que outrora eram a sua alegria mútua, tornaram-se agora rivais e inimigos da sua esposa. Ela acha que precisa competir com o seu ministério para receber o seu amor e o seu compromisso. É grave, é muito grave. Essa parte desse estudo aqui é importantíssimo para o sucesso do teu ministério, não por um tempo, por um pouco de tempo, mas por todo o tempo.